Irmãos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia para estudá-la. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta é a palavra de Deus. Nós estudamos na semana anterior sobre o capítulo 4, versículo 1 e 2, falando da vocação cristã que nós temos. E as características dessa vocação são explícitas aqui. Andem de modo digno da vocação que você foi chamado. Ande como Deus quer que você chame. É assim que Deus quer, com longanimidade, mansidão, suportando uns aos outros em amor. Esse é o chamado de Deus. Quando o apóstolo Paulo chega no versículo 3, ele fala também de uma das características dessa vocação. É de que quem é chamado por Deus e vive na vocação do discipulado cristão deve se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. E eu queria exatamente hoje pensar sobre a importância da gente preservar a unidade do Espírito. E é bom lembrar que a unidade do Espírito, a unidade do corpo de Cristo sempre foi muito atacada durante a história. Basta um pouquinho de história da igreja cristã para você se assustar, às vezes, com o índice e a capacidade dos homens de gerarem dissensões, contendas e divisões. Não é sem razão que as igrejas são tão divididas. Mas, historicamente, coisas muito bárbaras já aconteceram em nome de uma denominação, em nome de uma instituição, em nome de uma convicção. Por exemplo, logo após a reforma protestante, que foi promulgada dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero colocou nas catedrais de Wittenberg, na Alemanha, as 95 famosas teses, desencadeou-se o Concílio de Trento, que foi o concílio mais violento da Igreja Católica. E o Concílio de Trento, encabeçado por um grupo radical da própria Igreja Católica, os jesuítas, eles mataram, numa noite só, 70 mil pessoas na barbárie conhecido como a Noite de São Bartolomeu, na França. Negócio absolutamente cruel e desumano. Mas isso não foi apenas no campo dos católicos. Os protestantes também se digladiaram, lutaram, mataram, morreram, e algumas coisas muito estranhas aconteceram nos arraiais cristãos. E quando a gente vê aqui a exortação bíblica, preserve a unidade do Espírito, é bom lembrar que a desunião e a separação pode gerar coisas absurdas na história. E mesmo aqui no Brasil, nós tivemos problemas muito sérios, divisões clássicas entre pentecostais e históricos, entre católicos e protestantes, protestantes e católicos. Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul é o exemplo pior que nós podemos encontrar em toda essa história de católicos e protestantes que se julgam no direito de ficarem brigando e de matarem uns aos outros. Não é exatamente essa a recomendação bíblica. A Bíblia está dizendo, preserve a unidade do Espírito. E não é para criar, é para preservar, porque a unidade já está aí. É só uma questão da gente identificar e dizer, nós vamos viver dessa forma. É assim que Deus quer. Você tem duas formas de se aproximar das diferenças. Você se aproxima tentando encontrar os pontos de convergência, ou você se aproxima também tentando encontrar os pontos de divergência e matar, e destruir, e acusar, e menosprezar o outro. E esse é um perigo constante, como nós vimos aí, de uma forma bem rápida na história da igreja. A igreja cristã, muitas e muitas vezes, perdeu a referência dessa questão da unidade. E nós precisamos resgatá-la mais do que nunca. O desejo de Cristo sempre foi esse. Quando ele faz uma oração, a oração famosa dele, a oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele fala de algumas coisas muito bonitas. E ele ora ao Pai dizendo exatamente isso. Ele fala no versículo 21 de João 17: Pai, eu rogo a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa bonita.
Pai, eu quero que haja unidade para que as pessoas que não são cristãs olhem o cristianismo e digam assim, de fato, Jesus Cristo foi enviado por Deus. Quando nós vivemos em unidade, nós damos testemunho ao mundo, nós anunciamos ao mundo, ó, isso é o que Deus deseja, esse é o desejo do Pai. Olha o versículo 22, quando ele fala, eu vos tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, Jesus está falando ao Pai, Pai, eu queria que essa unidade acontecesse, para quê? Para que a igreja tua, para que o teu povo possa ser aperfeiçoado na unidade. Ou seja, nós vamos ser abençoados na medida em que nós lutamos e nos esforçamos de forma diligentemente por gerar a paz. O chamado nosso, como cristãos, como discípulos de Cristo, não é gerar dissensão e divisão. O chamado nosso é para gerar unidade, ou melhor, preservar o que já existe, porque foi criado pelo Espírito Santo. E nesse texto aqui de Efésios capítulo 4, nós vamos encontrar 7 elementos, e eu quero falar rapidamente sobre esses elementos que geram essa unidade. Quais são os pontos de convergência que a gente precisa encontrar? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Primeiro ele fala aqui no capítulo 4, versículo 3, dizendo o seguinte, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo. Ele está dizendo, só tem um corpo. Só tem um corpo de Cristo. Independentemente das denominações. Se é católico, se é protestante, se é pentecostal, independentemente de qualquer outra denominação, existe apenas um corpo. E nós somos identificados neste corpo, de uma forma maravilhosa, por Jesus. Ele nos batizou e nos colocou nesse corpo que pertence a Ele. Essa unidade, ela está aí. Nem sempre ela é visível, nem sempre ela é tangível, nem sempre ela é concreta, nem sempre ela é histórica, mas ela é real. E nós precisamos considerar isso, sabe por quê? Porque, na verdade, a gente tenta identificar o povo de Deus a partir das denominações. E isso é um grande engano. Conta-se que John Wesley, fundador da igreja metodista, um dia teria tido um sonho. E quando ele chegou no sonho, ele estava na porta do céu e ele perguntou, Deus, tem muitos presbiterianos aqui? E o anjo que estava ouvindo ali a pergunta dele disse, não tem nenhum presbiteriano aqui. Ele disse, tem muitos católicos aqui? Ele disse, nós desconhecemos católicos nesse lugar. Tem muitos batistas aqui? Não, também desconhecemos os batistas aqui nesse lugar. Ele disse, mas afinal de contas, quem é que está nesse lugar? E a resposta do anjo teria sido, todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Quando você vai para o livro de Apocalipse, que é um livro muito escatológico na sua essência, é muito interessante observar que estão diante do trono de Deus povos de todas as tribos, raças, línguas, dialetos, etnias. Eles estão ali diante de Deus louvando o Cordeiro, dizendo ao Cordeiro de Deus que Ele é santo e digno de ser adorado. Mas quem está ali? Todos os que foram lavados no sangue do Cordeiro. O que faz a unidade não é em que denominação, em que religião você está. O que gera a unidade é a compreensão de que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu desisti de buscar a salvação por mim mesmo e entendi o que Jesus Cristo fez por mim. Isso me liga ao corpo de Cristo, que é um corpo indivisível, é um corpo ahistórico, é um corpo, ele é católico nessa dimensão de que é universal, como expressa a palavra católico, ele é pleno. Há um só corpo. E se você quiser discernir a igreja de Cristo, é nesse corpo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, independentemente de denominação. Se você muda de denominação e não entende o plano de Cristo, você só mudou de rótulo e não funcionou absolutamente nada. Ou se você se apega à sua tradição, acreditando que essa tradição, por ser a sua tradição, ela é a tradição correta e isso basta, você está equivocado também. Então há um só corpo. Nós precisamos considerar isso. Esses são alguns dos elementos da unidade que nós encontramos aqui. Segunda coisa que o texto nos diz é que há um só Espírito. E é muito importante a gente considerar isso aqui, que não há unidade sem o Espírito Santo. Há um só Espírito que nos une.
E a ação do Espírito Santo, na verdade, é gerar essa unidade. Ele que cria essa unidade. Ele é o Espírito da unidade. Quando o Espírito Santo age, ele nos aproxima. E eu gosto muito de pensar em 2 episódios das Escrituras Sagradas para entender isso aí. Vocês todos já devem ter ouvido falar de Babel. Babel acontece lá no livro de Gênesis, capítulo 11. O povo falava uma única língua, era o povo de uma única cultura, e eles um dia resolvem fazer uma torre que alcance os céus. Eles querem ser igual a Deus. E eles planejam tudo para fazer uma imensa torre, e vão para a planície de Sinear, e ali começam a construir essa grande torre. No meio da construção, alguma coisa estranha acontece. As pessoas não se entendem mais. Todos eles falavam a mesma língua, mas agora a língua era confusa. Todos eles tinham o mesmo tronco semântico, mas agora ninguém sabia o que o outro estava dizendo. E o resultado foi uma enorme confusão, uma dissensão, e o projeto ruiu. Quando você vai para o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, você tem um fenômeno completamente diferente. A Bíblia registra que estavam povos de diferentes línguas, diferentes etnias. Cada um deles falava na sua própria língua. Havia ali gregos, romanos, prosélitos de Antioquia. Havia pessoas com diferentes linguagens. E o Espírito Santo é derramado. E o que acontece quando o Espírito Santo é derramado? Todos começam a falar, a se entender. E a Bíblia diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Os exegetas, estudiosos da Bíblia, não sabem se aquele episódio ali foi um episódio de manifestação de línguas estrangeiras ou se foi um milagre no ouvido. Mas não importa que é o ponto que nós queremos. Mas o fato foi o seguinte, que todos eles ouviam a mesma mensagem e entendiam o que o outro estava dizendo. É isso que faz o Espírito Santo. Ele pega pessoas de diferentes culturas, pega pessoas com temperamentos diferentes, pessoas que vêm de diferentes percepções. E essas pessoas são colocadas juntas. E quando o Espírito de Deus está presente, a gente começa a se entender. As quebras de comunicações, as distâncias que nós criamos, sejam elas virtuais ou reais, elas desaparecem. Não é maravilhoso pensar nisso? O Espírito Santo faz alguma coisa maravilhosa entre nós e nós somos capazes de entender? Você provavelmente já deve ter visto como comunicação é alguma coisa complicada. Alguém disse que comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. E se você já tentou dizer alguma coisa à sua esposa alguma vez na sua vida, e um ponto controvertido, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer para você. Como é fácil a gente ser mal interpretado e mal entendido. Como a sua esposa muitas vezes, obrigado, Mar. Como a sua esposa muitas vezes tenta dizer alguma coisa para você e você briga com ela, você não consegue entender o que ela está dizendo, e apesar de todo o esforço dela de te dizer a verdade, de repente você chega à seguinte situação: eu não consigo entender essa mulher. Quando os ânimos acalmam, você vai conversar, e você diz, mas por que você disse aquilo? Mas eu não disse aquilo. Mas você disse o quê? Eu disse aquilo. E você percebe que o que você disse e que o outro entendeu eram absolutamente diferentes. Nós precisamos do Espírito Santo para nos fazer dizer a mesma coisa, para a gente poder comunicar. Nós somos muito divididos, nós somos muito mal interpretados, a nossa linguagem é muito confusa, existe uma certa gagueira existencial em nós, uma certa incapacidade de comunicação, parece que a gente está falando uma língua completamente diferente. Deus quer fazer isso, e o Espírito Santo faz isso, é o Espírito da unidade, Ele gera isso em nós. Por isso que o texto está falando que nós não precisamos criar a unidade, mas preservar. Já existe, gente, o Espírito Santo já criou essa unidade e a nossa função é preservar. Não é algo muito fácil. Por isso que ele diz, esforçai-vos diligentemente. Precisa de esforço, precisa de diligência, mas nós precisamos preservar a unidade que o Espírito Santo quer fazer em nós, na sua igreja, entre povos diferentes. É assim que precisa acontecer. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. O Espírito Santo vai fazer isso aqui em nós. Ele vai gerar isso em nós. E quando a Bíblia fala esforçai-vos diligentemente, significa que você precisa ter uma disposição, vontade de fazer isso aí. Quando fala diligentemente, está se tratando da intencionalidade. É um esforço e tem que ser diligente para que isso aconteça. Terceira coisa que o texto aqui nos diz,
Terceiro elemento aqui, diz aí: vocês foram chamados também numa só esperança da vossa vocação. Eu queria considerar isso aqui com vocês também. É o terceiro elemento. Nós temos uma única esperança. E nós precisamos entender qual é essa única esperança. E é importante a gente tentar entendê-la, sabe por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai discutir o fim das coisas, esperança sempre se refere a alguma coisa que você aguarda, alguma coisa que está diante de você que ainda não se concretizou. E quando você vai discutir escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas na Bíblia, mesmo na Bíblia, ou se você for de convicções religiosas diferentes, a coisa ainda é mais complexa, cada um imagina de um jeito, cada um imagina de uma forma. O que vai acontecer com o destino final do homem? O que vai acontecer depois da morte? Eu vou morrer, e essa é a notícia ruim que eu tenho para dar para você. A morte é bem democrática, ela alcança todos, é tudo uma questão de senha. Eu não sei que número você tem na mão, mas você tem uma senha já na mão, né? E essa senha vai chegar uma hora. Eu espero que a minha esteja bem longe daqui, mas tudo bem. Mas é uma realidade que eu também estou nessa senha, nessa lista de espera. E a única coisa que eu tenho certeza é de que um dia eu vou morrer. Mas o que me aguarda depois da morte? O que me espera depois da morte? E aí as convicções, as ideias, as teorias são muitas. Mas a Bíblia está dizendo que existe uma só esperança. E nós precisamos considerar que esperança é essa. Porque mesmo entre os cristãos, existem várias tendências. Por exemplo, se você vai conversar no mundo protestante e também no mundo católico, as ideias sobre a volta de Cristo são muito divergentes. Eles trabalham sobre pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, né? E aí dentro do pré-milenismo você tem o pré-milenismo pré-dispensacionalista, e aí as coisas vão complicando. E as interpretações são múltiplas, e aí as imagens figurativas, simbólicas, são resgatadas, e aí uns pregadores imaginativos constroem umas coisas complicadas, diagramas, cronogramas, e vão colocando aqueles negócios, se você olha assim e fala, cara, que negócio maravilhoso. Eu não estou muito convencido de que nenhum deles está muito certo em relação a isso aí. Sabe por quê? Porque Jesus nunca se preocupou com esse quando e com esse como. Essa que é a grande verdade. Você lê os escritos bíblicos de Jesus, o que Jesus Cristo fala sobre isso, ele não se preocupa. Aliás, ele foi até pressionado. Às vezes os discípulos chegaram e disseram, quando e que sinais acontecerão para que essas coisas aconteçam? Ele disse, olha, acerca desse dia e hora, ninguém sabe, a não ser o Pai, né? Em outras palavras, ele diz assim, olha, não é exatamente essa preocupação que você precisa ter. E Jesus diz, olha, alguns sinais vão acontecer, ele descreve os sinais, mas essa coisa de datar sempre foi muito complicada, né? Há muitas pessoas aí, pregadores alucinados e denominações esquizofrenizadas que marcam data, estabelecem dia e vai voltar, e de vez em quando você vê um surto desse na internet, as pessoas colocam, aí o cara coloca a data, e gente, esse negócio aí, né? Alguns aqui já estão careca de saber, outros estão indo para ficar careca de saber. Não se impressionem com isso, nada disso, não é esse o ponto. Agora a Bíblia está nos dizendo que há uma só esperança. Que esperança é essa? E nós precisamos ter esperança. Porque para mim, meus queridos irmãos, se a vida minha acaba num túmulo frio, essa vida, essa experiência humana de viver, é a experiência mais ridícula que eu poderia ter. Como é que a minha vida acaba num túmulo? É disso que o texto está falando. Há uma só esperança. Qual é essa esperança? Jesus Cristo foi muito claro em relação a ela. Ele diz assim, convém-vos que eu vá para o Pai, que eu volte para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, ele será o Consolador, e eu vou preparar-vos morada. E quando eu for e vos preparar morada, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que Jesus Cristo está falando é o seguinte, você pode estar absolutamente certo de que depois da morte tem uma vida. E essa vida, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, de modo nenhum morrerá eternamente. Jesus Cristo estava querendo dizer aos seus discípulos, não se turbe o coração de vocês, nem fiquem desconsolados quando a morte pega vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, uma coisa importante para nós é que nós precisamos
nos maravilhar nessa esperança da vida eterna. E a esperança é uma única, é que um dia estaremos vivendo com o Senhor na glória. A esperança é essa, de que um dia todos nós poderemos desfrutar e caminhar com Cristo na eternidade. E isso é que sustenta a nossa história. E essa é a esperança que nós precisamos ter. Esses são os 3 elementos que eu gostaria de colocar hoje, por causa do nosso tempo. Nós não temos condição de caminhar, mas no domingo, não domingo que vem que eu não estarei aqui, mas no outro domingo estarei trabalhando esses outros 4 pontos que formam esses 7 elementos da unidade. Bem, o que é que eu vou levar para casa? Essa é a pergunta que nós precisamos sempre fazer quando ouvimos a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus. Eu vou sair daqui, eu vou levar o que para minha casa? Deixa eu dizer uma coisa importante para você. A mensagem central desse texto aqui é: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Nós não temos o direito, nós não temos a prerrogativa, e nem podemos, de forma alguma, causar dissensão, divisão e separação naquilo que Deus quer unir. Esse é um problema muito moderno, muito contemporâneo. Eu vejo muitas pessoas disputando teologia, argumentando filosofias e lutando por um ponto ou por outro. Eu quero dizer uma coisa: você pode até vencer a sua argumentação, mas se você está dividindo aquilo que Cristo quer que você preserve e que você lute pela unidade, você não está entendendo exatamente o chamado que Deus tem para a sua vida. Essa é uma vocação. E eu queria lutar com vocês para que as nossas diferenças elas não fossem suficientes para nos separar. E eu queria lutar com vocês para que as nossas identidades, as nossas semelhanças fossem suficientes para nos unir. Porque eu acho que é isso aqui que Jesus Cristo quer que nós entendamos. Eventualmente nós vamos discordar de algum outro ponto. Desde que não seja essencial, nós vamos caminhar. Há um antigo ditado dentro da igreja cristã que deve ser preservado, que diz o seguinte: naquilo que é essencial, nós vamos lutar pela unidade. Naquilo que é secundário, nós vamos lutar pela liberdade. Mas naquilo que está acima de tudo isso, nós vamos lutar pelo amor. Que Deus nos ajude. Amém. Pai, ajuda-nos a preservar a unidade do Teu Espírito. Deus, é tão fácil dividir, é tão fácil acusar, é tão fácil distanciar as pessoas. Nós precisamos, ó Deus querido, entender aquilo que é essencial no nosso coração e nesta unidade nós precisamos viver, Pai. Dá-nos essa graça, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos. Una-nos, ó Deus, no Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém.